Pare o que você estiver fazendo agora e assista mais uma mensagem com o pastor Valdir Brasil. Aproveite para se inscrever em nosso canal, curtir e compartilhar este vídeo. Canal BR Valdir Brasil. Que a paz de Cristo invada o seu coração. Amém. Nós estamos direto do templo do Sei Itaipu em Niterói e nós temos uma missão. A nossa missão é gerar vencedores. A nossa missão é gerar vencedores. Abra comigo a sua Bíblia, livro dos Salmos, Salmo de número 126, apenas o verso 1. O tema da palavra é: o futuro está pronto. Quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião, estávamos como os que sonham. Preste atenção no que está escrito nesse salmo. Quando o Senhor trouxe de onde? Do cativeiro. Agora a minha pergunta: filho foi gerado para morar em cativeiro? Filho de rei foi gerado para viver em cativeiro? Não. Mas por que esse povo, que era um povo escolhido, era um povo que tinha uma promessa? Quando Deus fala com Abraão: Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Quando Deus fala com Abraão: Abraão, eu abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Deus estava falando sobre esse povo. Era um povo escolhido, era um povo separado, para viver numa terra onde mana leite e mel, onde tem a cobertura de Deus, onde tem a paz, onde reina a alegria. Esse era o povo escolhido de Deus. Mas quando o Senhor os trouxe do cativeiro, por que eles foram parar no cativeiro? Porque eles quebraram o futuro que Deus tinha preparado. Deus tinha preparado um futuro, Alana, e eles quebraram esse futuro. Deus tinha preparado um futuro de glória e eles anularam esse futuro. Porque todas as vezes que o homem peca contra Deus, ele bloqueia a bênção de Deus sobre a vida dele. Toda vez que você quebra princípios de Deus, você faz com que a bênção de Deus paralise sobre a sua vida. Esse povo quebrou o princípio, e porque quebrou o princípio, durante 70 anos viveu o cativeiro. Um povo que era para estar em cima, agora estava embaixo. Um povo que era para reinar, agora estava sendo dominado por dominadores. Agora estavam presos, agora estavam vivendo vida de escravidão. Por que isso? Porque eles romperam um compromisso com Deus. E quando a palavra do Senhor diz que quando o Senhor trouxe esse povo do cativeiro, eles voltaram a Sião, ou seja, voltaram para Jerusalém, porque Jerusalém, a cidade santa, a cidade onde Deus tinha falado que ia abençoar, uma cidade diferenciada, onde eles habitariam em paz, eles estavam voltando agora felizes. E aí a Bíblia diz: estávamos como os que sonham. Foram levados para o cativeiro porque quebraram o futuro que Deus já tinha preparado. Cativeiro não é lugar para ninguém viver. Cativeiro é lugar de escravidão. Cativeiro é lugar de sofrimento. Cativeiro é lugar de chicote. Cativeiro é lugar de açoite. Cativeiro é lugar de passar vergonha, é lugar de passar humilhação. Porque esse povo foi parar lá porque eles desprezaram o que Deus já tinha preparado. Deus já tinha preparado um futuro, pastor Samuel, para eles viverem felizes. Deus já tinha preparado um futuro para eles viverem numa boa. Mas o que eles fizeram? Anularam tudo que Deus tinha preparado. Eles estavam voltando para Sião, e eles estavam retornando como os que sonham. Coisa boa é andar com gente que sonha, não é verdade? Porque quem não sonha não tem futuro. Quem não sonha já não tem esperança. Quem não sonha travou a vida. Quem não sonha paralisou, deu um nó. Quem não sonha não tem motivos para viver. Mas quem sonha, mesmo no momento de dificuldade, sorri, porque ele vê o sonho além da dificuldade. Quem sonha tem projeto. Quem sonha tem visão de futuro. Quem sonha tem esperança. Quem sonha quer viver algo sobrenatural, quer viver o novo de Deus. Veio a crise, eles foram para o cativeiro, sofreram durante 70 anos, mas o desejo de voltar para a terra,
o desejo de voltar para a bênção do Senhor. E quando eles voltam alegres, voltam felizes, como quem sonhava. Estavam retornando para viver uma vida diferenciada, recomeçar com mais garra e com mais força, com mais coragem. E eles estavam decididos a viver uma vida diferenciada. Estavam decididos a viver uma vida de abundância. Estavam decididos a viver uma vida plena diante de Deus. Estavam decididos a colher mais. Estavam decididos a viver uma vida plena, uma vida de abundância, uma vida de milagre. Eles voltaram decididos a viver uma vida diferente que eles tinham vivido lá atrás. Quando eles pecaram contra Deus, eles sofreram, eles se arrependeram, dizendo: se o Senhor nos levar de volta para Jerusalém, a gente vai fazer diferente. E eles vieram animados. Quando a gente lê o verso 5 do Salmo 126, está escrito: os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria. O que significa isso? Semear em lágrimas. Eles voltaram, eles não tinham nada. Eles tinham quebrado o futuro que estava pronto, e eles vieram com a mão vazia. Não tinham ferramentas, mas tinham o quê? Tinha sonho. Tinha sonho de uma colheita maior, tinha sonho de uma colheita abundante. E sonhar sem atitude não resolve nada, porque tem gente sonhando, mas não toma posição para realizar o sonho. Não, eles vieram decididos, sonhando para realizar o sonho, e se queriam colher muito, precisavam plantar. Mas como plantar se não tinha uma cavadeira, se não tinha uma enxada, se não tinha uma picareta? A única ferramenta que eles tinham eram as mãos. E eles começaram a cavar a terra com as mãos. E à medida que ia cavando, o sangue ia escorrendo pelas unhas. Era um lugar de dor, onde as lágrimas caíam sobre as sementes que eles plantavam. Mas quem sonha, ainda que sangre, mas ele se alegra. Ainda que esteja difícil, mas ele tem esperança, porque ele está plantando uma semente, mas ele já está vendo lá na frente a colheita. Ele está sangrando aqui, chorando aqui, mas ele já está vislumbrando o dia da vitória, porque no lugar da dor, no lugar do sofrimento, no lugar da lágrima, também será o lugar da prosperidade. Nós estávamos como os que sonham, plantando, chorando, mas sabendo que eles vão voltar a colher com alegria. Fala para você mesmo: o futuro está pronto. O futuro está pronto. O futuro está pronto. Olha o verso 6 do Salmo 126. Aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo seus molhos. Mesmo criticados, mesmo zombados, mesmo perseguidos, mesmo angustiados, mas eles estavam plantando, chorando, mas eles estavam felizes porque voltariam naquele lugar para levar os feixes, para levar o resultado de uma fé plantada na base do Senhor, para voltar naquele lugar na esperança que um dia aquela terra do sofrimento seria a terra do milagre da multiplicação. O futuro está pronto. Por quê? Porque Deus, quando levou aquele povo para o cativeiro, Deus sabia que lá no cativeiro Deus ia trabalhar, Deus ia moldar no caráter daqueles homens, daquelas mulheres. Deus sabia que lá no cativeiro eles iam se arrepender e eles voltariam diferenciados, porque Deus é perfeito. Tudo que Deus faz é bom, mesmo quando a gente não entende. E quantas das vezes a gente reclama com Deus, dizendo: Deus, por que isso está acontecendo? Não é porque, é para quê? Para que o Senhor está fazendo isso? Quando eu leio a história da criação da humanidade, eu vejo um Deus perfeito, que as coisas funcionam perfeitamente até hoje. Anos e anos se passaram, mas tem noite e tem dia, tem frio e tem calor. As coisas funcionam do jeito que Deus preparou, não mudou nada. Você não vê hoje, né? Eu brinquei aqui com o pessoal no outro culto. Você não vê um cavalo casando com vaca. Ainda continua. Cavalo casando com égua. Boi casando com vaca. Não mudou. Mas sabe o que mudou? O homem. O homem mudou. Deus tinha preparado tudo.
Deus fez tudo lindo, Deus fez um jardim lindo, preparou tudo para depois criar o homem. E a Bíblia diz que Deus criou o homem à sua imagem e à sua semelhança, ou seja, o homem é a coroa da criação de Deus, o homem é o melhor de tudo que Deus criou, e Deus preparou um futuro, o homem será imortal, o homem vai viver eternamente, o homem vai desfrutar de tudo, o homem será dominador sobre todas as coisas. Só que um dia veio o pecado, e o futuro que já estava pronto foi anulado. O futuro de bênção para o homem desfrutar foi paralisado. E através de Adão e Eva veio o pecado. Deus tinha feito tudo perfeito, todos os dias Deus conversava com o homem, todos os dias Deus se alegrava de ver a criatura que ele tinha feito, tal como ele. Eu imagino que quando Deus olhava para Adão, Deus via o espelho da sua própria face. Mas o pecado veio e quebra o futuro do que Deus tinha preparado. Agora imagina que loucura, o homem que seria imortal, agora se torna mortal por causa do pecado, porque o salário do pecado é a morte. E aí sabe o que Deus faz? Expulsa o homem do jardim. Gênesis 3:23, o Senhor Deus, pois, o lançou fora do jardim do Éden, para lavrar a terra de que fora tomado. Olha só, que coisa horrível. Deus pega do pó, Deus pega da terra e transforma na coroa da criação. Não sei se você está conseguindo entender. Deus pega o pó perecível e transforma em alguma coisa tão importante que era a imagem do próprio Deus. Deus pega o pó que não tinha valor e transforma em algo que tem um valor tão grande para Deus. Mas quando o homem peca, o que Deus faz? Coloca o homem para fora, lança fora do jardim do Éden, para lavrar a terra de que fora tomado, ou seja, o homem volta à posição original. Aí Deus fala, o pó vai voltar para o pó, quando o homem era eterno, o homem não ia morrer. Deus não fez o homem para morrer, Deus não criou o homem para sofrer, Deus não criou o homem para viver em solidão, para viver em isolamento. Deus criou o homem para multiplicar famílias criadas, projetos de Deus. Mas o pecado faz isso, acaba com o futuro que Deus tinha preparado. Eu me lembro de uma história que Jesus contou, está lá em Lucas capítulo 15, a história daquele filho que procura o pai e diz, pai, eu vou embora dessa casa. Aquele pai já tinha preparado um futuro para o filho. Tenta entender um pai que compra uma grande fazenda, que adquire muitos gados, que cria uma estrutura para aquele menino viver confortavelmente. Ele tinha fartura em casa, ele tinha amor de pai. A Bíblia não fala sobre a mãe, mas se um filho não é gerado só de um pai, tem que ter uma mãe. Ele tinha um irmão, ele tinha dinheiro, ele tinha posição social, ele tinha tudo. Tal como Adão, que Deus criou o futuro, esse menino tinha um futuro garantido. Mas um dia ele resolve quebrar o futuro que o pai preparou. Ele diz, eu vou embora dessa casa. E ele vai embora. Joga tudo fora, perde tudo. E lá no fundo do poço, quando não tinha mais dignidade, quando não tinha mais comida, quando não tinha mais roupa, quando não tinha mais caráter, porque todo quebrado, arrebentado. E ele pensa, eu preciso voltar para a casa do meu pai, porque enquanto eu estava na casa do meu pai, estava tudo tranquilo. Eu saí do projeto do meu pai, arrebentei a cara, quebrei a cara. Só que ele não sabia que enquanto ele estava sofrendo, perdendo tudo, o pai estava preparando o futuro daquele menino. Ele não sabia que enquanto ele estava com fome, na casa do pai já tinha um bezerro cevado. Ele não sabia que enquanto a sua roupa estava suja e rasgada, o pai já tinha mandado preparar roupas novas para ele. Ele não sabia que ele estava descalço, mas na casa do pai já tinha calçado novo para ele. Ele não sabia que ele tinha perdido o direito de filho, mas o pai já tinha preparado o anel para dar autoridade de volta para ele.
E quando ele volta a encontrar com o Pai, o futuro já estava pronto. Você está entendendo? Pessoas que jogaram tudo fora, foram embora da casa do Pai, mas quando elas voltam para a presença do Pai, o Pai está dizendo: o seu futuro já está pronto. Tudo que você precisa, eu já preparei para você. Eu tenho um futuro melhor para você. O que Deus tem preparado para você, você nem imagina, querido. Agora, você quer viver o futuro que Deus preparou, ou você quer viver o seu próprio futuro? Você quer viver o que Deus já tem pronto para você, ou você quer escolher a sua maneira de viver? Livro do profeta Isaías, capítulo 64, verso 4. Ouça com atenção. Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu, um Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Vou trocar em miúdo para você. Nunca existiu e jamais existirá um Deus como o Deus da sua vida. Aí Paulo vem e endossa essa palavra, primeira carta aos Coríntios, capítulo 2, verso 9, Paulo diz: mas como está escrito, as coisas que o olho não viu, e o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Eu não sei se você entendeu. Aqui está dizendo que Deus preparou, ou seja, o seu futuro já está preparado. Deus não vai preparar o que Deus preparou. O que está preparado para você, você nunca viu, você nunca ouviu, nunca entrou no seu coração. O que Deus já tem preparado, o futuro que Ele tem preparado para você, você ainda não experimentou, irmão. Entenda isso, o futuro está pronto e o futuro é o melhor de Deus para a nossa vida. E aí vem Jesus para tirar toda a preocupação, para tirar todo o questionamento humano. E aí vem Jesus para trazer paz ao nosso coração. João 14, a partir do verso 1. E Jesus disse: não se turbe o vosso coração, não fiquem ansiosos, não fiquem preocupados, não fiquem inquietos, não deixe o coração de vocês se perturbar. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito: vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, vocês estejam também comigo. O que Jesus está dizendo? Pare de andar preocupado com o futuro. Parem de andar preocupado com o dia de amanhã. Porque quando acabar essa trajetória aqui, eu já preparei. Olha aí que coisa linda. Jesus está dizendo: o futuro que vocês precisam, eu já preparei. E eu estou falando a verdade para vocês. Acredita no meu Pai, acredita em mim, o Filho, acredita no Espírito Santo. Na casa do meu Pai tem muitas moradas, eu vou preparar, eu vou arrumar. Sabe quando você chega no hotel e você entra na suíte e está tudo perfumado, está tudo arrumadinho, está tudo cheirosinho? Jesus está dizendo: eu já deixei preparado para te receber. Quando acabar essa trajetória aqui, não fique preocupado com o teu futuro, porque eu mesmo já fui e preparei tudo para você. Pode acreditar, porque eu fui arrumar o lugar que você vai viver eternamente. Aleluia, o futuro está pronto, irmãos. E por que tanta gente preocupado, tanta gente se questionando? Talvez a força do pecado que traga acusação para alguns, mas deixa eu te falar, há uma saída. Se você destruiu o seu futuro, existe uma oportunidade. Se você jogou fora o seu futuro, ainda tem uma opção para você: Jesus Cristo, que é o único caminho, que é a verdade, que é a vida. Davi, depois de pecar, Davi reconhece o seu pecado, e ele escreve, Salmo 51, verso 5, Davi declara: eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu a minha mãe. O que Davi está dizendo? Eu estava no ventre da minha mãe, eu já estava sendo gerado em iniquidade. Eu nasci, mas já nasci em pecado, como todos, porque todos pecaram. E destituídos estão da glória de Deus, Romanos 3, 23.
sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que é em Cristo Jesus. Porque Paulo está dizendo, todos pecaram, mas existe uma saída, é a graça, é gratuitamente, porque Jesus já preparou o nosso futuro. O homem pecou, mas Deus não ficou feliz com isso. E como Deus não conseguiu resolver através de Noé, como Deus não conseguiu resolver através de Abraão, como Deus não conseguiu resolver através de Moisés, Deus falou: só tem um jeito para preparar o futuro para o meu povo, é entregar o meu único filho Jesus Cristo, unigênito de Deus, foi pendurado na cruz, pagou o preço e agora ele é o primogênito de Deus. E João 1:12 está escrito: mas todos aqueles que creem no nome do unigênito Filho de Deus, deu-lhes o direito de serem chamados também filhos de Deus. Nós somos não criaturas de Deus, mas nós somos filhos de Deus. O nosso futuro já está preparado. Deus preparou o nosso futuro, e o nosso futuro não é de vergonha, não é de perda, não é de derrota. O nosso futuro é de glória, é de vitória, é de alegria, é de conquista, é de portas abertas, é de janelas escancaradas. O nosso futuro é o melhor do melhor. O nosso futuro Deus já preparou para cada um de nós. Eu quero falar com você que tomou uma decisão de servir a Jesus. Você que estava longe, você que está voltando para Jesus agora, ou você que está declarando Jesus como seu Senhor. Escreva aí uma frase: eu recebo. Está aí na tela, 21 97551 4444. Manda um WhatsApp dizendo o seu nome, que você decidiu por Jesus. Nós vamos abençoar a sua vida. Eu quero orar por você. Pai, eu entrego essas vidas que declararam Jesus como Senhor. Que a partir de agora haja uma mudança, uma transformação sobre a vida dessas pessoas. Nós declaramos a bênção do Senhor em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe.